O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixe. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na sexta-feira da 8ª da Páscoa. E a primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de 1 a 12. Também o Salmo 117 ou 118. O Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo de 1 a 14. Nós vamos meditar hoje sobre a liturgia. E esta liturgia nos coloca diante de duas cenas muito fortes.
De um lado, os apóstolos presos, interrogados, ameaçados. Do outro lado, os mesmos apóstolos pescando, frustrados, cansados e vazios. Parece até contradição, mas é exatamente aí que está a mensagem da Páscoa. Porque a Páscoa não acontece quando tudo está bem. A Páscoa acontece no cansaço, acontece na perseguição, na noite sem resultados, e também no medo e na frustração. É aí que Jesus entra, é aí que ele aparece. Na primeira leitura, e para compreender bem, é preciso que você leia a primeira leitura. Pedro está sendo interrogado. Na primeira leitura, veja, Pedro está sendo interrogado, está sendo ameaçado, pressionado. E ele declara com uma coragem que não é humana. Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Uma declaração forte. Esse não é mais o Pedro que negou Jesus lá atrás, né? Esse é o Pedro que experimentou o ressuscitado. Quem encontra o ressuscitado, meu filho e minha filha, quem encontra o ressuscitado perde o medo dos homens. Agora, olhe para o Evangelho. Os discípulos voltaram a pescar. Isso significa que é uma regressão. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Eles estão voltando para a vida antiga. Vamos pescar significa vamos voltar ao que éramos antes de Jesus. E o texto diz algo muito simbólico. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada, nada. Ou seja, sem Jesus, você até trabalha, você até se esforça. Sem Jesus, você até tenta, mas não produz nada, não produz nenhum fruto. E então, ao amanhecer, Jesus está na praia. Eles não reconhecem Jesus. Os discípulos não conseguem reconhecer Jesus. Porque quem está desanimado não reconhece mais a presença de Deus. E Jesus grita na margem: lançai a rede à direita da barca. Lançai a rede à direita da barca. Eles obedecem e a rede se enche de peixes. Agora está uma chave aqui. Aqui é uma chave espiritual para a sua vida, viu, meu filho, minha filha? E também para a minha vida. O milagre não veio quando eles tentaram do jeito deles. O milagre veio quando eles obedeceram à direção de Jesus. Preste atenção nisso. A barca é a sua vida. A rede é o seu esforço. O mar é o mundo. Este mundo, o mar é o mundo. A noite é o cansaço. E Jesus na margem é Deus dizendo: do seu jeito não está dando, meu filho. Tenta do meu jeito que vai dar certo. Vai dar certo. Quantas áreas da sua vida estão vazias porque você insiste em lançar a rede do lado errado? E quando os discípulos chegam à margem, Jesus já tem o peixe pronto na brasa. E isso é lindo demais.
Jesus não precisa do peixe deles. Jesus não precisa do teu peixe, meu filho. Jesus já tinha tudo pronto lá. Ele já tinha o peixe. Mas ele quis que eles pescassem. Jesus quis que os discípulos pescassem. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do que você faz, mas você precisa obedecer para ver o milagre. E você precisa entender, compreender, porque é você que precisa do Senhor, é você que precisa do ressuscitado. E voltamos para a primeira leitura. Veja, Pedro agora fala sem medo. Pedro fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa pedra é o Cristo. Esta pedra é o ressuscitado. O mundo rejeitou. A morte tentou calar, mas Deus transformou em fundamento. E aqui está a mensagem central da pregação de hoje. Quando Cristo é a base, até a noite vazia vira milagre. Quando Cristo é a base, meu filho, até a perseguição vira testemunho. Quando Cristo é a base, o medo vira coragem. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez você esteja vivendo uma noite sem nenhum fruto. Talvez você esteja vivendo um cansaço espiritual, uma vontade de voltar para a vida antiga. Talvez você esteja vivendo uma sensação de que nada está funcionando, nada dá certo. Hoje, Jesus está na margem da sua vida. Hoje, Jesus está na margem da sua vida, dizendo: tenta do meu jeito. Meu filho, minha filha, tenta do meu jeito. A oitava da Páscoa quer nos ensinar isso. O ressuscitado não aparece no templo. Ele aparece na rotina, no trabalho, na frustração, no cansaço, no dia a dia. É quando Jesus aparece. E é aí que ele faz o milagre. Pedro só foi corajoso diante do Sinédrio porque antes ele foi obediente lá no barco. A coragem pública nasceu da obediência escondida, obediência ao Senhor. Hoje Jesus está perguntando a você, meu filho, está perguntando a você, minha filha: você vai continuar pescando do seu jeito? Ou vai confiar na palavra de Jesus? Ou seja, na minha palavra. Jesus falando: ou você vai confiar na minha palavra. Porque em nenhum outro há salvação. Nem nas suas estratégias, nem na sua força, nem na sua experiência. Só em Jesus. Só em Jesus. E a resposta está no Salmo. O Salmo diz: este é o dia que o Senhor fez para nós. Não é amanhã, não é quando melhorar a tua vida, é hoje. Hoje é o dia de mudar o lado da rede. Hoje é o dia de parar de insistir no que não dá fruto. Hoje é dia de ouvir a voz que vem da margem. Hoje é dia de escutar a voz do profeta, escutar as minhas palavras. Jesus usando o diácono Cadu para falar com você. É hoje. Hoje é o dia de transformar a sua vida. E Jesus está aí falando
Jesus está falando por mim. Jesus está aí orientando. Jesus está me usando para te orientar, te dar uma direção espiritual. Jesus está aí esperando você obedecer. Obedecer. E quando você obedece, a rede se enche. A rede vai encher. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, neste momento eu convido você a se juntar a mim para juntos rezar. Senhor Jesus Cristo, hoje te contemplo na margem da minha vida. Nós te contemplamos na margem da nossa vida. Enquanto tantas vezes nós ainda estamos no meio da noite, cansados, frustrados e com as redes vazias. Dá-nos, Senhor, a graça de reconhecer a tua voz. Mesmo quando o cansaço tenta nos cegar, Senhor. Mesmo quando a rotina tenta nos distrair. Mesmo quando a decepção, Senhor, tenta nos fazer voltar para a vida antiga. Ensina-nos a obedecer, meu Pai. Ensina-nos a lançar a rede do lado que Tu indicas, Senhor Jesus. Ensina-nos a confiar mais na Tua palavra do que nas nossas experiências. Tira de nós, Senhor, o medo que paralisa, e coloca em nosso coração, Senhor, a coragem de Pedro, que depois de te encontrar ressuscitado, não temeu mais os homens, não teve medo de anunciar, porque passou a confiar somente em Ti, Senhor. Faz-nos compreender, Senhor, que sem Ti nosso esforço é vazio, mas contigo, Senhor, até a noite mais escura se transforma num grande milagre, se transforma em milagre. Que hoje, ao sairmos daqui, não voltemos a pescar do nosso jeito, mas decidamos viver do Teu jeito, Senhor, do Teu jeito, pois sabemos e proclamamos com fé, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação. Amém, Senhor. Amém. Incline a cabeça agora, meu filho, minha filha, para receber a bênção. O Senhor te dignifique a tua vida, dê significado em toda a tua vida. Ele que te conhece, o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.